chicos e chicas, estamos de volta aqui para dar continuidade à nossa sequência de resolução de questões para que você faça um Enem bem tranquilo. Dando continuidade ao nosso tema, tá? Que é leitura e interpretação textual, só reforçando o que a gente falou na aula passada, que é a interpretação textual é muito comum, praticamente 95% da prova de espanhol do Enem é baseada em interpretação textual. Então, galera, estude vocabulário, leia, ouça podcasts em espanhol, né, faça leituras de sites, ouça músicas, assista séries, isso vai engrandecer muito o vocabulário de vocês. Vamos lá, o que me diz a segunda questão? Dicen que Tita era tan sensible que desde que estaba en el vientre de mi bisabuela, lloraba y lloraba cuando ésta picaba cebolla. Su llanto era tan fuerte que Nacha, la cocinera de la casa, que era medio sorda, lo escuchaba sin esforçar-se. Olha, gente, aqui eu não tenho tema novamente, não tenho o título do texto, então eu vou apelar para o enunciado da questão, para saber o que o enunciado da questão me pede, e também para ir verificando quais são as palavras que são conhecidas e que eu já conheço, que eu sei a significação, para fazer uma contextualização. Aqui nós temos no primeiro parágrafo, né, Tita, que é a nossa personagem, que dizem que Tita era tão sensível que desde que estava no ventre da minha bisabuela, que é a minha avó, né, minha bisavó, chorava e chorava quando esta picava cebola. Que seu pranto era tão forte que Nátia, que era a cozinheira da casa, que era meio surda, escutava sem fazer esforço. Antes de passar para esse segundo parágrafo, vamos lá no enunciado. Nós já sabemos mais ou menos o que o texto está me contando. É uma história interessante, tá? Então vamos lá ver o que o questão me pede. No fragmento do romance mexicano publicado em 1989, prevalece a. Então o que ele quer saber? Se prevalece a narração com base em elementos fantásticos, se é a descrição com base no retrato objetivo da realidade, se é a injunção com base no diálogo entre os personagens, se é a exposição com base na definição do papel da mulher na sociedade, ou ainda se é a argumentação a partir da discussão acerca de dilemas existenciais. Olha só, pelo primeiro parágrafo, vocês já poderiam, inclusive, definir que era uma narração com base em elementos fantásticos, porque como pode uma criança na barriga da mãe chorar tão alto quando esta descasca cebolas, a ponto da cozinheira da casa ouvi-la mesmo sendo meio surda? Parece fantástico, não é isso? Mas vamos dar continuidade, voltar no texto e desenrolar aqui essa situação. Um dia, los sollozos fueron tan fuertes que provocaram que el parto se adelantara. Y sin que mi bisabuela pudiera decir ni pío. Tita arribó a este mundo prematuramente sobre la mesa de la cocina, entre los olores de una sopa de fideos que estaba cocinando. Los del tomillo, el laurel, el cilantro, el de la leche hervida, el de los achos e, por supuesto, el de la cebolla. Então, olha só, aqui continuam características fantásticas, né? Onde diz que um dia os soluços, né, foram tão fortes que provocaram o adiantamento do parto. E sem que a bisavó pudesse dizer nem um pio, Tita nasceu, né? Veio a este mundo prematuramente sobre a mesa da cozinha. Entre sopas que estavam cozinhando e leite fervido, né? E, consequentemente, sobre as cebolas. Vamos ver o que o próximo parágrafo nos diz. Como se imaginaram, la consabida nalgada no fue necesaria, pues Tita nació llorando de antemano.
Tal vez porque ella sabía que su oráculo determinaba que en esta vida le estaba negado el matrimonio. Contaba Nacha que Tita fue literalmente empujada a este mundo por un torrente impresionante de lágrimas que se desbordaram sobre a mesa e o piso da cozinha. Olha só, continuamos com as ideias fantásticas, né? Como se imaginaram, né, quando ela foi concebida, né, aquela palmadinha que se dá no bebê não foi necessária, porque Tita já nasceu chorando de antemão, né? Talvez porque ela soubesse que o seu oráculo determinava que nesta vida ela estava fadada a não casar, né? Havia sido negado um matrimônio. Contava Nasha, que era a cozinheira, que Tita foi literalmente empurrada para este mundo com uma força impressionante de lágrimas, como se fosse uma corrente de lágrimas, né, que a empurrou para fora da barriga da bisavó, que essas lágrimas transbordaram sobre a mesa e o piso da cozinha. Aí vamos para a nossa questão novamente. No fragmento do romance mexicano, publicado em 1989, prevalece a narração com base em elementos fantásticos, descrição com base no retrato objetivo da realidade, injunção com base no diálogo entre os personagens. Houve uma conversa aí entre os personagens, né? Exposição com base na definição do papel da mulher na sociedade. A argumentação a partir da discussão acerca de dilemas existenciais. Acertou quem respondeu a narração com base em elementos fantásticos. Porque, olha só, gente, estava muito claro desde o primeiro parágrafo do que se estava falando, né? Aquela observação que eu fiz a respeito de chorar na barriga, tem várias histórias de que o bebê chora na barriga e tal, da mãe, mas daí a uma pessoa externa ouvir esse choro, né? Uma pessoa externa e quase surda ouvir esse choro, a forma como Tita veio ao mundo e tudo que se sucedeu pós, né, nascimento, então fica característico que é algo fantástico, é uma literatura fantástica. Se nós formos trabalhar por... não conheço o texto, não sei ler espanhol, não sei interpretar, mas basta se você conseguir um único parágrafo, você consegue trabalhar as questões por eliminação. Por exemplo, não há em nenhum momento descrição com base no retrato objetivo da realidade, tá? Não há em nenhum momento um diálogo entre as personagens. É um narrador contando uma história. Tem personagens? Tem, mas esses personagens não conversam entre si. A exposição com base na definição do papel da mulher na sociedade, em nenhum momento é tratado essa questão da maternidade, né, em relação à sociedade, como a sociedade vê e tal, essas coisas. E a argumentação a partir da discussão acerca de dilemas existenciais também está fora de cogitação. Então, com essa explicação, a gente termina mais uma questão com essa análise para que você possa, a partir daí, fazer as próximas questões que virão.